perdoar, Deus, e para restaurar a nossa vida. Te agradeço, Deus, pela obra de Jesus na cruz, pelo teu imenso amor, Pai. Te agradeço, Deus, pela tua fidelidade, porque é o Senhor quem nos salva. Deus, não depende de nós, não depende daquilo que fizermos. Mas podemos descansar, Deus, na obra de Jesus, sabendo que é o Senhor, Deus, que nos garante, Deus, a salvação. Louvamos o teu nome, Pai. Te peço que o Senhor receba o nosso louvor nessa noite, que tudo que será feito aqui nesse culto, Deus, seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Queria chamar os irmãos do louvor. Boa noite, meus irmãos. Vamos colocar de pé? Que nós possamos render graças ao Senhor, porque a misericórdia dele dura para sempre, né? Está lá em Salmo 136. Que nós possamos, neste momento, cantarmos juntos, bendizendo o nome do Senhor, reconhecendo que tudo vem dele. Estamos aqui por intermédio dele, para ele, fomos criados por ele e para a sua glória. Então que esse momento seja um momento que nós possamos nos render em adoração, nos derramar como igreja diante do nosso Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Vamos do início, eis-me aqui. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração. Amor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer
te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Amém. Tão grande amor o Pai demonstrou a nós ao enviar Jesus, que nunca pecou, mas em nosso lugar se fez maldito. Nessa fé aceito estou como filho. Salvo não sou por meu desempenho, salvo não sou por minha moral, pois meu Cristo me salva sozinho. Ele é suficiente, suficiente. Tão grande amor, Tão grande amor o Pai demonstrou a nós ao enviar Jesus, que nunca pecou, mas em nosso lugar se fez maldito. Nessa fé aceito estou como filho. somos salvos pela graça, mediante a fé. Salvo não sou por meu desempenho, salvo não sou por minha moral, pois meu Cristo me salva sozinho. Ele é suficiente, é suficiente. Ele é suficiente, suficiente. Sou grato por tamanha graça, nutrido sou a olhar pra cruz. Como amarei o meu pecado que fez morrer quem mais me amou. Selado estou com seu Espírito que santifica o meu viver. Poder que ergueu da morte o Redentor também me ressuscitará. Salvo não sou por meu desempenho, salvo não sou por minha moral, pois meu Cristo me salva sozinho. Ele é suficiente, suficiente. Ele é suficiente, suficiente. Sou grato por tamanha graça, nutrido sou
morrer, quem mais me amou, selado estou com seu Espírito que santifica o meu viver. Poder que eu, na morte o Redentor também me ressuscitará. Amém. Somos salvos por conta do Filho de Deus, Cristo Jesus, que era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele estava desde o princípio, e já era o plano de Deus, a redenção através do teu Filho amado. Vamos cantar juntos? No princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus, Cristo Jesus. No princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Nada existiria se não fosse por Ele. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele é a luz que brilha em minha escuridão. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Vejam, é o Filho do Deus,
revestido de glória. Graça, verdade. É o Filho de Deus. O mundo é o Filho do homem que te... Graça e verdade. Amém. Te bendizemos, Senhor. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que aceite o louvor de pessoas imperfeitas, que erram a letra do louvor no momento que estamos te adorando, Senhor. Mas são pessoas que querem te adorar em espírito e em verdade, reconhecer que nós não somos nada sem Ti, somos apenas pó diante da Tua grandeza, da Tua imensidão, da Tua soberania, Pai. Te louvamos, Pai, por Teu Filho amado, que é o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Pai. Seja conosco nessa noite, fale aos nossos corações, nos molde conforme o Teu querer. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Amém, aleluia. Eu queria chamar aqui as crianças de 3 a 10 anos e o preletor dessa noite, pastor Kelvin. Vamos orar pelas crianças, pelo pastor. Amém. Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos mais uma vez, Pai. Recebe o nosso louvor através da música. Senhor, também queremos te render louvor, Deus, ao ouvirmos, Deus, a Tua palavra que vai ser ministrada. Te peço que o Senhor abençoe meu irmão Kelvin, que o Senhor possa dar clareza a ele, para que ele possa ministrar essa palavra, Deus, de forma clara, Deus, ao Teu povo, que a gente possa ser ministrado por ela, que o Senhor toque em nossos corações e que possamos daqui refletindo, Deus, e que no dia a dia a Sua palavra nos transforme. Te peço também, Deus, que o Senhor abençoe essas crianças, que o Senhor, Deus, revele a elas, Deus, o Teu Evangelho, Deus, que elas possam entender a mensagem de salvação e se render a Ti, Pai. Abençoa também os professores, obrigado, Deus, pela disposição deles em Te servir, Deus, fazendo esse papel tão importante, Deus, de ensinar para essas crianças. Nós Te pedimos em nome de Jesus e Te agradecemos. Amém. Graça e a paz do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tito, capítulo 2. Vamos ler os versos 11 até o 15. Tito 2, 11 ao 15. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas, também exorte e repreenda com toda autoridade, ninguém despreze você. Deus seja louvado. Cantamos agora há pouco, né? Como amarei ao meu pecado, que fez morrer quem mais me amou. Poder esse que levantou da morte também me ressuscitará. Poder esse que me santifica. O teólogo Wayne Grudem,
Ele é o autor daquela sistemática que muitos irmãos aqui trabalharam já aqui na igreja, compraram uma sistemática, né? Teologia Sistemática Exaustiva. Mas ele também escreveu um outro livro chamado Teologia da Livre Graça. É interessante o nome, né? Teologia da Livre Graça, na qual ele combate a teologia da livre graça. E talvez você até tenha se surpreendido com esse nome. E eu, quando eu peguei o livro, eu me surpreendi, não tinha ouvido essa expressão ainda, né? Porque quando a gente fala em teologia, a gente pensa em coisas concernentes a Deus, né? Estudos concernentes à palavra de Deus, ao que Deus revela, teologia. E quando nós pensamos em livre, com certeza vem à sua mente, fomos libertos do pecado, do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E quando nós pensamos em graça, no presente merecido, no favor que nós não merecíamos e Deus nos deu, e juntamos essas três palavras, talvez você tenha tido o mesmo sentimento do que eu, né? Uai, algo bom, algo concernente a Deus, que traz libertação e fala da graça bendita que nos alcançou. Teologia da livre graça. Mas não é bem por aí. O Wayne Grudem, ele inicia o seu livro falando que é com pesar no coração, mas ciente da obrigação dele, que ele tem que escrever a respeito dessa teologia que tem permeado as igrejas norte-americanas, inclusive que tem caminhado na mente de seus amigos. Uma teologia que dilui o evangelho, anunciando uma graça redentora e salvadora, mas que não o leva a uma responsabilidade com Deus. Uma teologia que dilui o evangelho alegando que vocês são salvos pela graça, salvos em Cristo, mas isso não significa que você precisa se arrepender. Uma teologia que atrela o confessar ao nome de Jesus a uma atividade lógica, racional, mas não a uma prática de vida, de comportamento. A teologia da livre graça é algo que também tem permeado as igrejas dentro do Brasil. É uma teologia que tem permeado a mente de pessoas que querem sim o reino de Deus, mas não querem que seja feita a vontade dele. Que anseiam sim pela vida eterna, pelo momento em que o mal todo será extirpado, mas que não querem abrir mão de continuar amando ao seu próprio pecado. Pessoas que não querem caminhar junto a Deus. Quando nós pensamos na graça, tema principal da pregação de hoje, tema principal que é trabalhado por Paulo a Tito nessa perícope, nós lembramos que a graça é esse presente dado por Deus a cada homem, uma graça que é manifesta não apenas na pessoa de Cristo, mas se consuma de forma especial nele. Um presente que foi dado a toda a humanidade desde a sua criação. É pela graça, pelo favor de Deus e pelo seu amor que toda a criação foi feita, que o homem foi moldado, teve o Espírito nele soprado. O Deus onipotente, onisciente, contente, que não carecia de nada, ele, por sua graça, decidiu nos criar, e Deus decidiu nos criar para sua honra e glória. E por meio desta graça também, quando caídos, esse mesmo Deus decidiu exercer misericórdia para conosco e apresentar-nos as suas promessas de redenção e salvação ao homem. Essa mesma graça foi o que encontrou em Noé, alguém aprovado, em Abraão, o seu amigo, a Moisés chamou para guiar o povo. Essa mesma graça deu a sua palavra, deu a sua lei, chamou a profetas, a líderes, e essa mesma graça nos presenteou com o maior presente que poderíamos receber, Cristo Jesus, a manifestação do Filho, do próprio Deus encarnado, para que pudesse morrer em nosso lugar, pagando pelos nossos pecados, redimindo-nos, e assim nos dando essa esperança de vida eterna na presença do nosso Criador, do eterno Deus. A teologia da livre graça é uma postura que desacredita das necessidades de responsabilidade que eu e você temos agora com esse Deus que nos chamou, que nos elegeu, que nos escolheu. É quase como se dissesse, foi uma escolha dele, eu não tenho mais nada com isso. Ele me salvou, bom para mim. Agora eu posso continuar vivendo o melhor da minha vida aqui, segundo a minha própria ótica, porque eu sei que eu estou salvo. Mas quando nós olhamos a Bíblia a respeito de que é ensinado, como por exemplo em Efésios 2, de 8 e 9, a graça, ela nos capacita não apenas à salvação, mas nos capacita também à prática de boas obras.
nos capacita a viver fazendo bem, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que Deus diz que é bom. Quando nós pensamos em Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 4, ele fala, se Deus nos salvou, nos libertou do pecado, continuaremos nós então pecando? É evidente que não. Como é que eu vou continuar pecando? A pessoa que fala assim, não, todos os meus pecados foram perdoados, e nisso sente segurança para continuar pecando, quem sabe dizendo, um a mais, um a menos, Jesus pagou. Ela não entendeu o Evangelho, não entendeu a dimensão desse sacrifício, e não entendeu que na graça existe um presente dado a nós, mas um presente caro. Um presente que eu e você não pagamos, foi nos dado pelo nosso melhor amigo, foi nos dado pelo grande Deus, mas que não deixou de ter seu preço a ser pago. Um preço alto, um preço de morte, um preço de cruz. O preço do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito. Foi um preço alto que ele pagou. Como eu posso olhar agora para a minha vida, que foi remida, que foi transformada, que teve um novo nascimento por meio do Espírito, e ousar dizer que não importa nada de pecado, não importa o arrependimento? É necessário que olhemos para tudo que a graça quer operar em nós. Esse presente que nos capacita, esse presente que nos educa, esse presente que nos salva, quer nos conduzir a uma nova vida. Ele vai nos conduzir a isso. Aqueles que rejeitam provavelmente não entenderam. O teólogo Zane Rhodes era um dos maiores defensores dessa visão, e ele usava inclusive o Evangelho de João. Ele renegava várias outras questões, mas ele usava o Evangelho de João para advogar que João declarava que Jesus era o Cristo. João declarava que Jesus era Deus. Ele usa a sua carta para isso, mas em momento nenhum ele atrela o confessar ao nome de Cristo como Salvador ao arrependimento. Quando nós olhamos lá em João, capítulo 14, versículos 15 ao 21, nós vemos o próprio Cristo falando a respeito de uma fé verdadeira, uma fé genuína, que caminha com a observação dos seus mandamentos. Isso revela que, muito mais compromissado com o seu modo de vida do que com a palavra, esse teólogo estava querendo defender-se de acusações que eram dadas contra ele, talvez por amar mais ao pecado, amar mais aos prazeres imediatos, do que ao próprio Deus. Vamos dar uma olhada lá, João capítulo 14, versículos 15 até o 21. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Mais uma vez ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A pregação que João registra de Jesus é uma pregação que fala uma fé não fingida, um comportamento de amor não é apenas da boca para fora, não é apenas confirmar que você crê que Jesus é o Filho de Deus, mas guardar esses mandamentos, caminhar de acordo com o que você crê. Somos habilitados por isso porque o texto diz, eu enviarei o Consolador. Há um presente que será dado a vocês, um presente que os capacitará, que os educará, que os guiará a entender essas coisas, que os capacitará a me amar verdadeiramente e a observar os meus mandamentos. Vocês não ficarão sós. Mas muitos cristãos, a fim de diluírem o Evangelho, talvez torná-lo mais palpável, mais agradável ao paladar, né? Não, como é que a gente faz? O pessoal não gosta de ser chamado de pecador, de ser acusado de ser mal. Vamos trabalhar a ideia de só aceitar Jesus? Mudar de vida para quê? Lutamos tanto para chegar no conforto dos nossos lares? Vamos trabalhar a ideia de que confessa com a tua boca e está pronto, está bom. A graça não é só isso. O texto que nós lemos trabalha pelo menos 5 questões que a graça nos capacita. A graça, ela nos salva, sim, mas ela também nos educa, nos capacita, nos redime e nos purifica.
Ela trabalha em nós, por meio do Santo Espírito de Deus, em todos os aspectos da nossa vida, para que possamos, assim, ser encontrados como um povo especial, como pessoas que foram redimidas e incluídas nesse pertencimento a Deus. Um povo separado para Ele. Então nós não podemos simplesmente parar na ideia de graça e redundar apenas naquele presente que eu não precisei assumir qualquer outro tipo de compromisso com Ele. Não, é um presente, mas é um presente que vem carregado de um Espírito que nos habilita, nos capacita a responder adequadamente ao Deus que nos escolheu e salvou. Vamos então ao primeiro ponto dessa noite. Graça salvadora, um presente que nos salva. Versículo 11 diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos, a cada um. Todo aquele que é chamado, todo aquele que é alcançado por essa graça salva. É uma salvação individual, é uma salvação ministrada a cada pessoa, pelo próprio Deus, a cada um dos seus eleitos. Quando nós pensamos em salvação e fazemos às vezes uma separação entre salvação e relacionamento individual ou salvação, quem sabe, corporativa por meio do povo, nós estamos fazendo muitas vezes essas separações supérfluas e simplórias que são falsas. Esse Deus que trabalha com um povo, esse Deus que traz um povo e forma um povo para si, escolhe indivíduos pessoalmente. Ele se relaciona individualmente com cada um de nós. Resgata-nos em meio às nossas mazelas e nos inclui em meio ao seu povo. Nos torna a nação dele, sim, mas é individual, é pessoal. Para que esse povo, então, ao qual passamos a fazer parte, possa viver, sim, para a sua glória. Possa viver abençoando. Entretanto, essa graça é pessoal. É ministrada sobre cada um de nós. Não é no atacado. Ele nos conhece, Ele nos elege, Ele nos escolhe, Ele nos ama. E Ele deseja, por meio do seu Santo Espírito, nos transformar para a glória dEle. Não para satisfazer em nós uma necessidade. E bem temos necessidade desse Deus, somos carentes dEle. E esse Espírito nos traz o convencimento disso. Mas é para a glória dEle que somos salvos. Essa graça que se manifesta é para a nossa salvação, e ela precisa sempre caminhar ao lado do anúncio de que nós estamos quebrados e precisamos desse Deus. O Evangelho que tira da sua pregação, que apaga da pregação o fato de que estamos mortos, caídos e condenados, é um Evangelho diluído. É um Evangelho que não salva. Porque se o homem não toma consciência da sua pecaminosidade, como ele considerará que precisa de um Deus que o salve? Vamos dar uma olhada ao que Paulo também trata lá em Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 5. Efésios 2, versículos 1 ao 5. Esse Deus, Ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, que nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Nós somos salvos pela graça. Somos resgatados de um buraco que nós estávamos, da perdição, da morte eterna, de estarmos afastados do nosso Criador eternamente, e restaurados a um relacionamento real e de intimidade com Ele. Mas se apagamos essa primeira situação em que cada ser humano está de destruição, de morte, de apatia, de impossibilidade de fazer o bem, de escravidão do pecado, diluímos a mensagem do Evangelho, desmerecemos esse presente, fazemos pouco caso da cruz que Cristo teve de sofrer em nosso lugar. Não é por aí. Essa graça salvadora se manifestou trazendo salvação
E isso implica, estávamos perdidos. Precisávamos de um Salvador, de um socorro. E ele veio na pessoa de Cristo Jesus. Salvou-nos, ponto 2. Salvou-nos, mas também guia-nos a mais coisas. Essa mesma graça nos educa e nos capacita à perseverança. Vamos ler os versículos 12 e 13. Diz assim: ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa graça, ela nos educa, nos instrui. Nós somos, por essa graça, despertos pelo Santo Espírito a compreender os mandamentos de Cristo, a relembrar as suas promessas, a perceber os nossos pecados e a viver em obediência ao Pai. Vamos dar uma olhada lá em João, capítulo 14, versículo 26. Olha o que o próprio Cristo falou que operaria em nós o seu Santo Espírito. João 14, 26. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. A consciência intelectual não é suficiente. O proclamar de boca para fora não é suficiente. A graça salvadora, ela caminha com um Espírito que nos transforma e nos traz um novo nascimento, um Espírito que nos habilita a entender as mensagens, a compreender, a não sermos moralistas. Aí, eu entendo que mentir é errado, eu entendo que roubar é errado, é até crime. Mas essa graça é que vai habilitar a mim e a você, aos nossos filhos, a não serem esses que seguem apenas da boca para fora com medo de algum tipo de condenação, mas a viver como que vive diante de Deus, para a glória dEle, em temor, em alegria, e não amando o seu pecado. Essa graça nos educa a isso. Ela nos educa a respeito da palavra de Deus. E mais, ela nos educa, nos auxilia a rejeitar o mundo, a rejeitar as paixões mundanas. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, vocês conhecem bem, diz assim. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse presente, essa graça que nos alcança, que foi dado na pessoa de Cristo, que é anunciado por nós no Evangelho, essa salvação, ela nos conduz também à educação e nos conduz também a rejeitar a impiedade, a rejeitar o pecado. Essa graça que vem e habita em nós por meio do Santo Espírito de Deus, ela transforma-nos com um novo nascimento para que possamos dizer não às paixões mundanas e vivermos sim de forma sensata, sábia, corajosa, racional, de forma justa, manifestando no nosso proceder a preocupação com aquilo que é correto, não do ponto de vista humano, não do ponto de vista do que é melhor para mim imediatamente, mas do ponto de vista da palavra de Deus. Somos educados nessa palavra por esse Espírito. Ela nos habilita a viver de maneira piedosa, amorosa, considerando o próximo, considerando os nossos irmãos, considerando o amor que Deus teve por nós, tem por nós e que devemos manifestar sim, na pregação do Evangelho e no anúncio desse presente que nos foi dado. É uma graça que nos educa e capacita a viver para a glória de Deus, que nos capacita também a perseverança. Olha o versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É uma graça que aponta para uma esperança que se consuma na volta de Cristo. Naquele momento, como nós lemos lá em Apocalipse 14, em que aqueles que confiaram nos seus ídolos, aqueles que confiaram nos seus próprios poderes,
beberão do cálice da ira de Deus. Mas aos cristãos, a esperança deles estará se cumprindo naqueles dias. Apocalipse 14, versículo 12 diz isso. Deem uma olhada lá. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não está separado. Fé sem guardar os mandamentos. Perseverança sem a graça. É ela que nos habilita a continuar. É essa graça que nos salva, que nos educa, que nos capacita a esperar a manifestação da glória de Deus em Cristo Jesus, a olhar com esperança para esse dia, que nos habilita desde já. A graça é um presente que transforma o nosso exterior, mas também se manifesta nas nossas obras, nos nossos comportamentos. É algo que ocorre no mundo espiritual, sim. É algo que vivifica o nosso espírito morto, para que possamos, no dia de hoje, manifestar a imagem de Cristo, pregar com ousadia, anunciar com coragem o nome desse que nos salvou. Graça que salva, graça que capacita e educa. E ponto 3, graça que resgata e purifica. Graça que nos resgata, que nos redime e purifica. Vamos ler o verso 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade. A fim de nos remir de toda iniquidade. E o quê? E purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. A graça que nos salva, que nos escolhe dentre aqueles que estavam perdidos, a graça que nos alcança, é uma graça que nos salva, nos redime, paga os nossos pecados, limpa o que há em nós de errado, para que possamos então ministrar na presença de Deus e nos inclui dentro do seu povo. Mais uma vez, como é a questão do povo de Deus? É uma questão de salvação coletiva? Não. Paulo está sendo claro aqui a Tito. Ele está redimindo pessoas, purificando pessoas para serem incluídas no seu povo. Para assim viverem em comum acordo diante dele. O povo de Deus, nós sabemos, foi formado de forma milagrosa no reino de Israel. Estava trabalhando com as crianças algumas semanas atrás, primeira semana, eu acho que de dezembro, com as crianças lá no condomínio, contando a história de Isaac, primeiro filho de Abrão, aqui filho da sua velhice. E eu contei como foi milagrosa, um homem que não podia ter, um homem velho, uma mulher que não podia ter filhos. Como é que é isso? Vocês lembram de algum outro nascimento milagroso? E eles lembraram, as crianças lembraram, Jesus. Aí teve uma que levantou a mão, João Batista. Eu falei, verdade. Outro nascimento milagroso, na velhice. Deus escolhe desse nascimento milagroso formar para si essa descendência. E Ele guia todos os passos desse povo. Mas esse povo não podia alegar ser pertencente a Deus apenas por questão de sangue. Deus sempre preservou o seu remanescente. Deus sempre preservou aqueles que o amavam, mas também rejeitou aqueles que o rejeitavam. No deserto não foi apenas os anos que fizeram as pessoas declinarem e morrerem, mas o próprio Deus executou o juízo ao enviar serpentes, ao fazer outros serem engolidos pela areia. Mas mesmo no Êxodo, mesmo também depois ao serem sitiados pela Babilônia e serem levados cativos, Deus continuava preservando o seu remanescente. O povo que Deus forma para si não é apenas um povo de sangue, que a aliança dele é com Abraão, mas é um povo que dentro dessa aliança, ele separa, ele elege, ele escolhe, ele encontra aqueles que são fiéis. Esse é o meu remanescente fiel, esse é o que eu preservo, e nesse remanescente ele manifesta o Cristo. E nesse povo que ele escolheu para que pudesse ser luz para as nações, bênção para as nações, ele manifesta aquele que há de ser a bênção final, o descendente que salvaria as nações, Cristo Jesus.
João Batista já sabia disso na sua pregação de arrependimento. Lá em Mateus, capítulo 3, versículo 9, ele diz: vocês se arrogam e se justificam, nós somos filhos de Abraão. Deus pode suscitar filhos de Abraão a essas pedras. Não é sobre descendência direta, é sobre você realmente ter um coração voltado para Ele. E não é isso que Deus prometeu, e não é isso que Deus operou. Tirando de nós um coração de pedra e pelo seu Santo Espírito colocando corações vivos, não foi isso que Ele operou naquele Pentecostes? Trazendo o seu Espírito sobre o seu povo, sobre aqueles que aguardavam nas promessas, aquele seu remanescente, e transformando eles para ter um coração de carne, um coração que pulsava, um coração transformado por uma nova natureza. E é isso que Ele vem encontrando também entre as nações. Por isso Ele envia esse povo dEle, que foi escolhido, que foi separado para encontrar os demais, aqueles que também foram eleitos por Ele, as ovelhas que não estavam naquele aprisco. E Ele os envia para encontrarem eles e anunciando a palavra, sendo restaurados pelo seu Espírito. Pedro fala disso, primeira carta a Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10. Primeira carta de Pedro 2, 9 ao 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Alguém pode alegar, Pedro está trabalhando exclusivamente com os da diáspora, com os judeus que se dispersaram. Mas o que Paulo está tratando aqui com Tito é diretamente a Creta, uma igreja gentílica. E ele fala, Ele deu a si mesmo, a fim de nos redimir de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Pregue isso, Tito. Não há uma substituição de nós sobre Israel. Israel é o povo de Deus. E quando nós pensamos que Deus preserva o seu remanescente, Ele nos traz pelo sangue de Cristo e nos enxerta nessa videira, neste povo. Mas nós não estamos alegando aqui que Deus deixou para trás a sua aliança com o povo de Israel. Estamos declarando que esse Deus sempre foi fiel às suas promessas, à sua palavra, ao seu remanescente, e em Cristo, pelo sangue de Cristo, nós também somos incluídos nesse povo, por causa de Cristo. Um sangue que nos purifica, nos redime, paga pelos nossos pecados. O sangue de Cristo Jesus, do verdadeiro Cordeiro, não simplesmente um sangue de descendência humana, do qual, como o próprio João Batista falou, não poderia ser suficiente para você arrogar para si salvação ou mérito. Porque das pedras Deus poderia suscitar aqueles a quem Ele iria salvar. E de pessoas mortas, afastadas, Ele suscitou salvação por meio de Cristo Jesus, da pregação fiel do Evangelho, da sua graça, que foi anunciada e um dia chegou até nós. O sacrifício de Cristo. A conclusão, versículo 15, pregue essas coisas. Vamos ler. Ensine essas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Tito, pregue a respeito dessa graça salvadora. Não deixe de dizer que ela nos educa, nos capacita, que ela nos redime, nos purifica. Não deixe de dizer essas coisas. Não deixe de dizer que essa graça purifica-nos como povo que pertence a Deus. Pregue isso. Exorte. Sim, incentive aqueles que são fiéis. Sim, encorajem aqueles que têm caminhado adequadamente. Mas, se necessário, repreenda aqueles que caminham em tolice. Repreenda aqueles que continuam amando ao pecado. Repreenda aqueles que têm distorcido a doutrina. Nós dividimos aqui em versículos, nós dividimos em pregações, mas essa aqui é uma carta única. Tudo aquilo que falamos a respeito das características de um presbítero,
das responsabilidades dos anciãos, das anciãs, dos servos. Tudo isso Paulo está escrevendo e falando: Tito, pregue a respeito dessas coisas, ensine essas coisas, insista com eles o tipo de comportamento que tem que ser manifesto como igreja e diante do mundo, para que eles possam ver essa luz que aponta para Cristo, essa luz que emana de Cristo e aponta para o seu sacrifício. Nós somos esses que são luz desse mundo, sal nessa terra, por causa de Cristo Jesus. Precisamos pregar, não podemos diluir isso, falando a respeito de vem para a igreja, canta, ouve e você é salvo. E quando o pastor perguntar, você crê? Você diz sim para ele te batizar. Não é sobre isso. É sobre realmente ter um genuíno nascimento, é sobre realmente ter sido alcançado por uma graça que trabalha as nossas vidas em todos os aspectos e nos conduz a abandonar o pecado, nos conduz a perseverar em santidade e nos traz esperança de ver o dia em que Ele há de se manifestar, a glória de Deus há de se manifestar. E poderemos com Ele, então, ser glorificados, restaurados, estar eternamente na presença de Deus e livres de todo mal. Pregue estas coisas, Tito. Pregue com toda a autoridade. E não ligue para aqueles que te ignoram. E alerte a igreja para que também não ignore o que está sendo anunciado por você. Que ninguém te despreze. O que fazer ao sair daqui? Diante da confrontação dessa palavra? Lembrar, em primeiro lugar, que é um presente que eu não merecia, mas que foi caro. Como eu posso amar ao meu pecado? Como eu posso viver agora tranquilo com comportamentos que não condizem com os mandamentos de Cristo? Se foi este tipo de comportamento que me afastou de Deus, e por amor desse Deus e misericórdia, conduziu aquela pessoa que mais nos amou a morrer numa cruz, não condiz. A teologia da livre graça de, não, você está salvo, foi uma escolha de Deus, relaxa, viva a sua vida porque está tudo bem, não condiz com a verdadeira graça, com o verdadeiro evangelho. Saia daqui consciente, sim, da sua salvação, mas consciente de que essa nova natureza que foi operada em você pelo Espírito deve lhe conduzir a uma vida de instrução, de capacitação, de rejeição do pecado, de recusa das paixões mundanas para a honra e glória de Deus. Saia daqui consciente disso e consciente de que é desejo de Deus purificar-nos dia a dia. Ele nos resgatou para isso, para termos um relacionamento com Ele, para sermos a sua nação. E Ele vai continuar nos limpando, nos purificando, nos lavando. E precisamos estar submissos, humildes diante dessa ação do Espírito Santo. A graça é esse presente. Não o rejeite, não o lute contra. Eu creio verdadeiramente que quando, por causa da nossa pecaminosidade, por causa de ainda estarmos à mercê do pecado e dos nossos vãos pensamentos, não mais escravos, não mais debaixo do jugo, mas ainda sob a influência dele, Deus usa a igreja, Deus usa os irmãos, Deus usa a sua palavra para nos sacudir, como a gente trabalhou hoje de manhã, para continuar perseverando. Ele manda um Natan para falar, é você que é o pecador. E assim ele nos constrange ao arrependimento. Assim ele nos conduz a uma vida de obediência real ao Senhor. E se por acaso você tem ainda no seu coração algum tipo de dúvida quanto a será que eu tenho vivido adequadamente, ore ao Senhor. Peça a Ele que abra sua mente, abra os seus olhos. É o Espírito que nos capacita a entender e a lembrar tudo que Ele tem nos ensinado. E Ele vai fazer por meio da sua palavra e talvez por meio da sua palavra na boca de alguém que lhe é fiel. E glórias a Deus por isso. Que possamos continuar perseverando nessa graça, crescendo como igreja, como eu disse nas pregações anteriores, em maturidade. Porque se estamos lançando as nossas raízes aqui nessa cidade, no Jardim Botânico, é para a honra e glória de Deus. Então vamos nos fortalecer, vamos crescer na palavra,
para assim também espelharmos esse Cristo a outros que serão alcançados pelo Evangelho, aos nossos vizinhos, colegas de trabalho, pessoas que eu e você iremos abordar em nome de Jesus, numa fila de mercado, para orar, para consolar, para falar da graça salvadora. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, eu louvo ao teu nome, eu louvo ao Senhor, que nos amou, que nos resgatou, que enviou Cristo Jesus, o maior presente que poderíamos receber, para morrer em nosso lugar, remir os nossos pecados, justificar-nos e nos fazer puros para contigo, nos tornar seu povo. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja, corpo de Cristo. Muito obrigado porque hoje, vivendo, ó Pai, em comunhão com os irmãos, somos constantemente estimulados e consolados pelo teu Espírito a viver em santidade, a viver buscando a agradar ao Senhor, a viver testemunhando de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a não fazer pouco caso deste presente, desta graça salvífica. Ajuda-nos, Senhor, a ter os olhos voltados ao arrependimento dos nossos pecados, voltados aos comportamentos errôneos que precisam sim ser reconhecidos e abandonados. Capacita-nos a isso. E afasta de nós, ó Pai, qualquer pretensão de adequar as palavras do Evangelho para se tornarem mais palatáveis aos que irão recebê-la. Não. Que sejamos verdadeiros em anunciar, em falar a tua verdade, em anunciar Cristo, os seus mandamentos e a salvação que há em ti, acompanhada de um novo nascimento, uma nova natureza. Auxilia-nos enquanto congregação local a sermos boas testemunhas, ó Pai, da pessoa de Cristo, da sua obra salvífica, para que possamos crescer para o teu reino, para a tua glória, não para nós mesmos, não para satisfação pessoal, longe de nós. Afasta qualquer pensamento de vaidade de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos desejosos de emanar a luz de Cristo no nosso padrão de comportamento local, para que assim mais pessoas possam se dobrar diante do Senhor e glorificar ao teu nome. Muito obrigado por essa graça, por este presente, pelo teu Santo Espírito, por Cristo Jesus que morreu por nós. É no nome dele que nós nos aproximamos de ti e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, eu vou orar encerrando. E que essa graça maravilhosa concedida por Deus a cada um de nós e a toda a sua igreja, que esse Santo Espírito que veio habitar em nós, regenerando-nos, dando-nos um novo nascimento, que o nome de Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar, manifestando na sua vida e na sua morte o grande amor que Ele tem por nós, que no nome dEle, ó Pai, nós como igreja possamos caminhar, ser preservados e continuamente viver para a honra e glória de Deus, até a volta bendita e gloriosa daquele que há de voltar, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Podem sentar? Sábado, 19h30, vamos celebrar o nosso aniversário. Você é nosso convidado para estar aqui conosco. O tema desse final de semana de aniversário é regar, né, relacionamentos redentivos. Jesus teve um relacionamento redentivo com seus discípulos, né? Eles foram crescendo e entendendo quem eles eram, até reconhecê-lo como o Salvador deles. Jesus se relacionou de forma redentiva com as pessoas e a gente vai ser desafiado no próximo